Dentro das nossas considerações, nós estamos então abordando a questão do lugar ideal. Amanhã falaremos, hoje estamos falando sobre a questão de construção, vamos falar sobre a estrutura desse lugar, as características, a escolha, e amanhã falaremos sobre como construir algumas dessas infraestruturas, inclusive a própria casa, né, que é um dos objetivos. E aí faremos essa combinação com o tema do trailer, do motorhome, que foi colocado aqui nessa manhã. Eu gostaria de iniciar de uma forma bastante direta com esse texto que nós trouxemos ontem, que está no livro Medicina e Salvação, a página 310. Esse texto não pode sair da nossa mente, especialmente a última parte. Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como esses fora das cidades. Amém, né, irmãos? Amém. Então, vejam, nós vamos retomar hoje. Ontem nós trabalhamos muito os conselhos específicos, que fizemos um apanhado do que Deus fala para a nossa saída, quais as características do lugar, e hoje vamos falar de aspectos mais técnicos. A questão é a seguinte: o princípio ele prevalece, não importa qual seja a situação. Agora, algumas informações técnicas, nem sempre elas se atendem de uma forma imediata, porque os olhos de Deus não são os nossos, e os nossos não são os de Deus. Então Deus pode conhecer. Eu vou dar um exemplo bastante direto. Todos nós sabemos que precisamos de água para uma área rural. Isso é condição. E nós precisamos dessas características, claro, não tenha dúvida. Mas se Deus, de uma forma maravilhosa e sobrenatural, mostrar o contrário, nós podemos dar o passo da fé, como foi, por exemplo, o caso de Loma Linda. Loma Linda, um hotel maravilhoso, foi vendido por menos do que seria o valor daquela construção, porque não tinha água. E o objetivo da igreja era comprar aquele prédio para uma clínica de tratamentos naturais, uma clínica de saúde, em um lugar sem água. E na sua providência, depois de comprarem aquele lugar por um preço irrisório, fizeram um poço. O irmão White havia sido avisado em visão, então fizeram um poço e cavaram num lugar onde o próprio perfurador de poço dizia que não tinha água. Ele cavou um tanto, não achou água, e ela falou: não, cava porque foi me mostrado que tem água. E cavou um pouco mais, e aquilo se tornou uma fonte, e até hoje é um centro mundial para a honra e para o nome de Deus, falando a sua mensagem. Então, exceções existem? Existem, né? Mas se não for mostrado, se não tivermos uma revelação específica, esses são os princípios, ok? Muitos ficam aguardando que Deus se revele depois de tomarem uma decisão errada. É nesse sentido que nós trazemos esses princípios aqui. Não podemos fazer isso. Deus já nos revelou. Muitos aguardam uma orientação específica. Deus já deu. Mas pode ser que na experiência de um ou de outro, isso pode mudar. Então Deus deve ser o nosso guia em todas as coisas. Tenhamos isso de uma forma bem clara e direta. Então, vimos que é importante nós termos, em vários casos isso acontece, de termos uma residência temporária, um local onde possamos apreciar. Depois que Deus nos indicou a região, nós nos mudamos para aquela região e vamos ali, com tranquilidade, buscar um novo local. É muito desgastante, irmãos, a gente, de onde nós estamos, ficar viajando para buscar o local ideal, porque demora tempo, a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra, assim, né? O local, para nós, já está pronto, Deus já nos deu. Amém, né? A questão é que nós não estamos prontos. Então, esse período ele pode ser desgastante. Deus não quer isso. Deus não quer que seja desgastante, não. Deus quer que seja algo muito prazeroso, algo edificante. E para isso nós mostramos ontem, trouxemos as opções, ou as condições, as chaves para a escolha de um bom local. A questão primeiramente colocada foi a da vizinhança, onde nós mencionamos a importância de termos privacidade. A área deve ser privativa, não importa qual seja o tamanho dela. É necessário que haja uma privacidade. Por exemplo, um sítio de 70 alqueires, que é muito comum a gente encontrar por aí, grande fazenda, isso daqui você vai estar perdido. As casas são construídas na beira da estrada, para facilitar o acesso. Essa é a visão do mundo. Certo? Então não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Não adiantou nada, né? Então, não é o tamanho que vai definir essa privacidade. E é importante que seja uma barreira física, uma linha de árvores. Caso não exista ainda, então nós vamos construir a casa longe da cerca, longe da estrada, para que nós possamos fazer uma barreira física, construir efetivamente. Vai levar alguns anos, mas é necessário fazer isso. A área. Ontem nós comentamos um pouquinho sobre a área e falamos do número de 20 mil metros quadrados. Por quê? No Brasil, 20 mil metros quadrados é o mínimo módulo rural. Então existe uma facilidade de negociação e quanto maior for a área, menor é o preço por metro quadrado. Então, os irmãos vão notar que, de repente, o preço de uma área de 20 mil metros quadrados é o mesmo preço de uma área de 2 mil metros quadrados.
por causa da localização e tal. Então a gente entende que para ter os itens que estamos colocando aqui, seria a área mínima possível para essas coisas. Podem existir exceções, claro que podem, mas esse é o conceito. Aí quando nós começamos a observar algumas coisas, vamos imaginar que eu preciso também desse cinturão verde. O fato de eu ter uma floresta, uma mata em volta da minha área, ele favorece muito a busca do humus para o plantio, que é o melhor que existe, né? Essa forragem natural que tem na terra da mata, ela é a perfeita, é que Deus criou. Alguém vê algum problema de doença aqui nessa mata? Alguém vê alguma falta de adubo? Então, esse é o adubo perfeito de Deus. E se eu tiver isso à minha disposição, melhor ainda. Para as minhas abelhas, a polinização, elas vão ali, vão trazendo. A biodiversidade, ela equilibra o meu ambiente. E pode até chegar a reduzir um pouco a minha temperatura. Isso são alguns detalhes importantes para a gente observar. Às vezes, a minha área, eu não preciso comprar a mata. Seria bom se na minha área tivesse. Mas eu não preciso comprar, de repente eu posso estar do lado. Lembramos de que as matas são do governo. Eu posso até ter o título de propriedade, mas eu não posso mexer nelas. A rigor, elas não têm dono, né? Isso é patrimônio da humanidade. O que nos diz o seguinte, eu posso comprar às vezes um sítio de 21 metros de um lado de um sítio de 11 alqueires que tem uma bela mata, sem precisar ter que pagar por ela, mas assim desfrutar do benefício de estar com ela. Se isso não é possível, então aí o seu sítio começa a aumentar um pouquinho de tamanho. Você já vai pensar em algo de uns 2 alqueires, que tem uma matinha ali. A questão da água também, né? Se eu tenho uma nascente que está dentro de uma mata, é diferente de uma nascente que nasce no terreno do vizinho e que venha num lugar desprotegido. Na mata a gente sabe que ninguém vai mexer, não vai ter uma entrada de uma poluição, vamos chamar assim, né? Uma contaminação. Já como isso, currais, chiqueiros, coisas desse tipo, né? Pocilgas, que elas podem contaminar, mesmo lavouras, as lavouras com os agrotóxicos que vêm na bacia, como uma grota como essa, né? Imaginemos que no alto tivéssemos uma lavoura de batata. Seria horrível, ela iria contaminar todo o lençol que estaria daqui para baixo, se não você estivesse para lá captando essa água. Então, são esses pormenores que vão acabar definindo esse tamanho da área. Então, é importante nós só sabermos as questões mínimas. Ideal, né? Ideal para plantio, para a cultura, para uma família pequena. Às vezes é uma pessoa sozinha. Pega uma área menor, mais fácil de cuidar. Mas que não seja menos do que 10 mil metros. A rigor, se seria o mínimo do mínimo, ideal nós aconselhamos 20 mil metros, o mínimo módulo rural. Tá? Então busquem mais ou menos nessa linha. A questão do acesso foi bastante falado ontem. Com relação à água, falando um pouco mais da contaminação. O ideal é nós observarmos sempre o sítio na área grande. Então nós precisamos ver os vizinhos, o que eles produzem. Como é que estão as produções, as lavouras, onde está a nascente e qual é o caminho das águas. Às vezes eu preciso ver isso durante a chuva. Eu tenho uma noção da geografia, né? Bom, eu vejo uma bacia aqui, uma grota que está colocando para cá. Aquele vizinho está de lá, então vejo a declividade que vai cair aqui para a minha nascente. O que ele está plantando? Está plantando verdura. Verdura vai agrotóxico, vai adubo químico. Adubos químicos, eles acidificam a terra e matam as bactérias que seriam mais nutritivas. Então elas vão piorar essa água. Certo? Então é importante analisar todas as atividades dos vizinhos. Uma outra coisa também importante. Às vezes isso acontece lá no nosso sítio. Uma das nascentes que faz um córrego que tem uma das divisas do sítio, ela nasce num lugar que é fechadinho, parece uma matinha. É um lugar, puxa, muito bom. 20 metros para cima tem um campo de eucalipto plantado. O que nós vemos acontecendo a cada ano? Minguando aquela água, minguando aquela nascente. Então nós vemos que não é a única, graças a Deus, não é a única fonte que nós temos. Mas nós nem utilizamos essa água, na verdade, ali. Ela abastece o nosso lago, mas por fonte de outras nascentes. Mas vejam que uma situação dessa pode simplesmente acabar com a sua água, pode comprometê-la completamente. Então vejam o que está plantado em volta. Monocultura, quer dizer, uma plantação de uma coisa só, coisas que você vê terra nua, ou então uma árvore, ou um plantio de árvores, que seja exaustivo a terra, eles vão comprometer os recursos naturais seus.
Então não é só para a terra que a gente olha para os vizinhos. Muito importante isso. Dando preferência à água em declive, né? Sempre nós temos a declividade para aproveitar a queda, dando preferência na nossa casa para a água por gravidade. Então a água deve descer até um ponto para alimentar um reservatório e do reservatório para a nossa casa. Essa sempre é a melhor condição. Sim, o Mauro está lembrando, buscar áreas ao lado de reservas florestais, que ali realmente ninguém pode mexer. Porque apesar de uma área estar protegida enquanto floresta, mas vamos imaginar que alguém venha futuramente e compre só aquela área de floresta. Legalmente ele poderia desmatar 20% daquela área. Então imagina que hoje são um sítio, tem 3 alqueires de área limpa e 7 alqueires de mata. Um belo dia a pessoa quer vender só os 7 alqueires de mata. Essa pessoa que pegou 7 alqueires de mata, em várias regiões é permitido isso, de desmatar 20% dessa mata. E de repente é do seu lado. Quando é uma reserva, já é uma área declarada ali, isso não pode acontecer. Então a gente tem uma garantia de que isso não vai acontecer. Outra coisa também que não pode ser tocada são as áreas aos lados dos córregos. Então se o seu sítio tem uma divisa de córrego, você pode construir a casa até 30 metros daquele córrego, mas você sabe que 30 metros para lá também não vai poder ser mexido. Se é virgem, se ninguém tocou, ninguém mais pode mexer. É crime ambiental. E crime ambiental hoje é da cadeia, não tem fiança, não tem nada. É muito grave. Então são coisas para nós observarmos. Aqui tem 2 aspectos, né? Um da minha privacidade, mas o outro, lembre-se, não construam nada perto de córregos e nascentes e nem olho d'água. O que é olho d'água? É aquela água que brota em determinadas épocas do ano e depois seca. Também não pode construir ali a menos de 30 metros. E hoje ainda não é muito restrito isso, em algumas regiões mais próximas da cidade, mas isso é muito rápido, isso vai ser algo assim que eles vão chegar e vão mandar você destruir a sua casa e partir para outro lugar. Aí se você tem um sítio, que é a melhor área, que já está mexida, às vezes já existe uma construção que é do lado da água, preparem-se para fazer algo mais distante. Ali não deve permanecer muito tempo. A água vai valer muito mais do que o petróleo muito em breve. Hoje a água é mais cara do que cimento, para vocês terem ideia. Né? Então, 1 quilo de água vale o dobro do preço do cimento. E isso vai cada vez mais aumentar. A água vai ser motivo de conflitos, de guerras. Então, nós não seremos donos. Nós precisamos estar apenas atentos para que não tenhamos prejuízos ou dissabores futuros. Mesmo os pequenos, não falo só de casa, pequenas benfeitorias ali em volta. Às vezes eu não faço a minha casa, mas faço o meu apiário ali perto da água. Se for uma área limpa, a gente tem que saber que daqui a pouco aquilo vai ter que encher de árvores. Aí já não é mais favorável para a minha produção. Cuidado com essas questões também. A questão do solo, a rigor, todo solo ele pode ser recuperado. O problema é quanto tempo isso vai levar. Então, existe uma região em São Paulo, por exemplo, ali perto de Pardinho. Terras lindas, muito bonitas, mas o solo é completamente arenoso. Difícil de plantar. Não é possível. Mas quanto tempo vai levar para isso acontecer? Quantos recursos eu vou ter que gastar? Então busquem solos que tenham características férteis. Nós vamos mostrar aqui como você olhar e ver se o solo está fértil para aquela vegetação. É mais do que a gente saber se é um solo pesado, de argila, ou leve, mais de arenoso, que é a parte técnica que eu falei para vocês, é a observação, é o que mais dá as características do local. Cuidado com terra nua. Terra nua engana, terra nua é uma terra pobre, que é terra nua, né? Tudo devastado, prontinho para eu chegar com a minha plantação. Eu não gosto disso. Não gosto. De repente, se você ficar no lugar, você vai descobrir que algumas áreas que estão limpas, elas continuam limpas, que nem uma estrada de terra, que nem um caminho. O mato começa a não crescer. É uma área completamente morta. Ali pode ser que tenha sido um corte, foi tirada aquela camada vegetal que era fértil, ou foi desgastada, e aquela terra ali está morta. Pode ser recuperada, mas vai demandar tempo, vai demandar recursos. Isso é muito comum nos lugares onde as pessoas constroem as casas no sítio, que elas fazem a terraplanagem. Faz a terraplanagem, depois quer fazer um jardinzinho com uma horta e as coisas não dão. Né? Demora para dar, puxa, mas lá dali dá tão bonito, por que aqui não dá? Porque foi tirada a camada fértil. Então nós temos que recompor isso daí. Aí vai ter que trazer da mata, vamos ter que plantar as coisas, deixar morrer, usar adubo verde. Plantas que vêm, a gente capina e deixa elas ali para tentar voltar a isso. Mas leva tempo.
Então, solo natural, onde já esteja, nem que seja mato. Mato é maravilhoso. Gente, mato é ouro. Depois da água, o maior patrimônio do sítio é a vegetação, é o mato. Ah, mas só tem braquiária. Excelente. Excelente. Não tem problema nenhum. Aquilo é a fonte. O mato é a primeira tentativa da terra de se regenerar, de renascer. Então nós precisamos dar valor a isso e deixar que ele fique. Deixar que ele fique ali. Muitos ficam preocupados, está tudo cheio de mato. Eu não quero ter mato em volta da minha casa, porque eu preciso de insolação, eu preciso de uma área limpa, não pode ter cobra, animais, pequenos animais, né, roedores, aranhas, escorpiões. Isso, minha volta aqui tem que estar limpinho. Mas um pouquinho mais afastado, 30 metros, 50 metros, deixa o mato. Não fique esse negócio de querer ficar roçando, deixar tudo limpinho que nem um belo gramado. É dispendioso e não traz nada para o solo. A partir do momento que o mato fica ali direto na superfície, vai favorecer a evaporação, o ressecamento do solo. Aí tem gente que tem a brilhante ideia, eu não vou gastar com ninguém roçando, eu vou abrir aqui para o meu vizinho, ele vai colocar o gado dele que vai vai comer todo esse mato. Essa decisão é boa? O vizinho vai ficar feliz da vida. Mas para nós, vão num pasto, tenham a oportunidade de ir até um pasto que está no inverno, bem que nem um gramadinho, que você pode caminhar por ele. Olha a terra como é que está. Olha a terra como é que está. Completamente dura, apiloada pelos pastos ali do gado, né, que é uma compressão constante. O que ele, teoricamente, daria de esterco, não compensa o que ele retirou em termos de umidade da terra. Ali é uma terra muito ruim para recuperar. Então, a braquiária, que é um pasto plantado para o gado, ela pode ser também um recuperador de solo. Muitos falam, existe na cultura do sítio, a braquiária resseca a terra. Realmente resseca. Dessa maneira, quando o gado passa, ela resseca. Mas ali, se ela tiver, não é o melhor, mas não é ruim. Então, deixa aquele matão crescer. E nós vamos ver que não é por pouco tempo, não. Deixa aquilo lá ficar. Aí, quando vocês forem utilizar, aí aquilo vai ser o seu adubo natural. Então, esse solo é assim que vai sendo recuperado. Mas se isso já existe, vocês vão poder ter nele um espelho da sua terra. Muito importante. Custo, nós já vimos que Deus dá influência, a orientação de buscarmos algo com baixo custo, o custo mais baixo possível. Irmãos, orem por coisas baratas. Nós não somos donos dos nossos recursos. Devolvemos o dízimo para o Senhor Deus na casa do tesouro, que já é dele, e os outros 90% nós também temos que devolver para ele. Não é assim? Não somos donos de nada. Estamos aqui apenas administrando e precisamos fazer bons negócios para o nosso mestre, para que tenhamos mais e mais recursos para investir no nosso sítio, na autossustentabilidade, no preparo para outras pessoas virem e serem abençoadas e para a pregação do Evangelho. Então, oremos para terras baratas, terras boas e acessíveis, e elas estarão ao nosso dispor. Com relação à declividade, é importante que a terra não seja totalmente plana. Seria muito bom, né? A terra totalmente plana, porque é fácil de trabalhar, fácil de arar, tal. Não dá erosão, mas nós perdemos muitas coisas, muitas vantagens da declividade, como, por exemplo, a água, a geração de energia, a facilidade de não precisarmos bombear a água para as nossas atividades. Então, um sítio 100% plano não é bom. Interessante seria uma área aproximadamente plana, e uma área um pouco inclinada. Um pouco inclinada, pensem numa área tratorável. Não que vocês vão usar o trator, mas que o trator tivesse condições de passar. Essa seria uma mediana. Né? Você tenha 2 patamares. É interessante isso. Muito inclinado, além de não servir para nada, a partir de uma certa inclinação, geralmente as leis falam em 30% de inclinação, é proibido de fazer qualquer coisa, qualquer tipo de construção, até uma construção para animais. Você tem que deixar lá, não pode plantar em algumas regiões do Brasil, você tem que deixar lá. Certo? Então, cuidado com essas características, né, que podem ser impeditivas. E na hora de comprar, a gente nem imagina que isso existe. Onde é que eu vou saber se essas legislações acontecem ali ou não? A partir de 45% é lei, ninguém pode fazer nada. Máximo é pasto para gado, de inclinação. Certo? 45%, não 45 graus. 45% de inclinação é o que a lei fala que não deveria
Você não pode fazer mais nada, não pode mexer. Né? Então, aí nós começamos já a ficar uma certa restrição. Então, cuidado com isso. Muito inclinado, você sabe que vai ter que deixar para lá. Pode plantar árvores nativas, você vai poder ter uma mata, mas não vai poder fazer muita coisa. Na verdade, o ideal é que realmente se plante. Se por acaso você vai comprar uma terra que tem uma área assim e não está plantada, plante, porque aquilo pode desmoronar, pode virar uma enxurrada e vai ser ruim para você. Então, cuidado com isso. Mas a declividade melhor, né, que seja então abaixo dos 30%, que seria uma característica ideal. Outra coisa também, altitude. Muitos municípios, eles delimitam uma cota máxima de permissão para construções e para atividades. Por exemplo, lá no sul de Minas, na cidadezinha onde eu era engenheiro da prefeitura, foi determinado que era cota 1.100. A cidade está na altitude de 900 metros, acima do nível do mar. Então, pegou-se geograficamente e acima da cota 1.100 era totalmente proibido qualquer edificação. Você tem lá havia áreas inteiras acima da cota 1.100. Então, olha o impacto que isso causou na economia da região, na parte imobiliária. Pessoas que tinham projetos, simplesmente foi proibido. Cuidado. Cuidado com isso daí. Então, vai lá. Onde é que eu descubro essas informações? No plano diretor, nas leis do zoneamento da cidade. Então, vou lá no departamento de obras e procuro me informar a respeito dessas condições que podem existir. Outra coisa, crista e topo de morro. Os topos de morro são recargas dos aquíferos, ou seja, é ali que é o ponto, primeiro onde recebe a chuva, e antes de escorrer, ele deveria captar aquela água para recarregar as nascentes. Por que hoje a gente vai em tantos lugares e as nascentes estão só lá embaixo? Porque nós queremos áreas de montanha, não é isso? Só que eu quero área de montanha com água na montanha. Graças a Deus, na nossa região nós temos isso. Mas se a gente vai ali em Domingos Martins, onde está o ICEVS, né? O Giancarlo está aqui. O que acontece lá, né, Giancarlo? Você vê aquelas montanhas, aqueles picos, e a água está onde? Só no vale. Com raridade a gente consegue uma água, uma nascente lá em cima. A maioria dos terrenos, a água no vale, as nascentes no vale. Eu quero água alta, terreno alto, com água lá em cima. Como que eu recupero isso? Ou como que eu sei se a área é propícia para isso? Se nas cristas, se nos topos de morro, eu tenho mata, vegetação. Toda essa área de topo, ela deve ser composta com vegetação assim. Aí a chuva vem e não escorre. Ela entra e o que acontece? Aquela nascente que estava lá embaixo começa a subir. E começamos a ter a penetração de água para áreas mais altas. Então são coisas que podemos observar como qualidade e características do terreno. Se não existe isso na minha região, eu já tenho, quanto tempo leva para eu recuperar uma situação dessa? Aproximadamente 20 anos. Então nada é recuperável, mas leva tempo. Leva bastante tempo. Uma mata, para começar a ficar com uma característica, como nós estamos vendo aqui, 20 a 25 anos. Né? Começar com árvores finas, mas que ela se fecha. Então, isso é bastante importante nós observarmos. Mas, além da declividade que nós observamos, é também a orientação da declividade nas áreas de plantio e na nossa casa. No hemisfério sul, essa declividade, ou esse morro, vamos chamar assim, né? Mais fácil. Esse morro, ele deve estar predominantemente... Para que lado os irmãos acham? Para o norte. Para o norte. É a área da insolação norte e nordeste, onde pega mais o sol da manhã e essa face aqui, deixando o sol da tarde mais quente, que atrapalha mais as plantinhas novas, para o final. Os ventos predominantes, que também precisa haver uma proteção da nossa terra contra os ventos. A gente precisa fazer uma barreira contra os ventos. Essa barreira, às vezes, pode ser natural se nós escolhermos um terreno assim já. Às vezes, o nosso terreno já tem essa característica, ficou para trás da montanha. Se ele não tem essa característica, se eu tenho uma característica um pouco mais plana, tem que fazer uma barreira natural de árvores para o lado sul e oeste, para sombreamento e proteção dos ventos. Isso impede o crescimento de plantas, então é importante nós observarmos isso. Às vezes a gente olha para uma área, que vista linda, que vista maravilhosa, é aqui que eu quero. E a área é predominantemente sul. Pouco adianta. Nós vamos ter dificuldade de construção ou de plantio e de crescimento de todas as nossas plantas, desde ervas sazonais, como milho, feijão, até mesmo pomares e outras árvores maiores. Elas vão sofrer mais com essas características. Então, observe, preferencialmente,
a área do nosso sítio. E quanto menor a área, mais importante isso é, né? Áreas maiores vão ter todos os lados. Aí eu vou escolher. Se, digamos que Deus abençoe, você compra uma área aí com 20 alqueires, né, com várias características, com várias situações. Então, a sua área inicial de trabalho vai ser a que tem essas características de declividade, mais orientação norte e leste. A madeira, além de dar privacidade, ela também é uma fonte de energia e fonte para a construção. Então, nós não podemos tocar em madeiras nativas, mas podemos trabalhar e plantar madeiras que sejam nobres ao mesmo tempo e que nos deem algum retorno, como, por exemplo, o cedro australiano, mogno africano, são duas madeiras em alta, madeiras de qualidade que se dão bem no Brasil. O próprio eucalipto, ele não é ruim. O problema é o plantio do eucalipto como é feito. Agora, eu posso intercalar nesse meu plantio, na minha área do sítio onde vai haver madeira, eu intercalo mogno, cedro, acácia, aroeira, eucalipto, pinos, vou fazendo várias intercalações ali. E entre eles, árvores frutíferas, ou com potencial de alimentação. Podem ser desde bananeiras, como palmeiras reais, coisas que não sejam, não tem uma legislação específica evitando o corte. E entre elas, árvores nativas. Também é importante. Então, nós podemos fazer esse reflorestamento em que haja possibilidade do manejo. Mas cuidado com o ponto. É importante registrar isso no órgão ambiental da região. Então, esse planejamento que eu estou orientando para vocês, isso daqui pode tanto ser a chave para a escolha, quanto a chave para o desenvolvimento do seu local. Não necessariamente você vai ter o local pronto já. Essas características, se existir, saibam que é ouro. Mas alguma coisa de infraestrutura, você deve registrar como um projeto mesmo. É uma coisa muito simples, não é como registrar uma casa na prefeitura, não. Mas geralmente é no IBAMA, você vai lá, olha, vou construir aqui, tal lugar, eu quero fazer essa área de manejo, vou definir aqui em volta da nascente, em volta do curso d'água, uma área aqui de proteção, mas nessa área eu vou plantar frutíferas, eu vou plantar palmeiras reais, eu vou plantar algumas árvores de corte, e deixem bem especificados que vai ser para manejo. Ou seja, vocês vão usar aquilo que vocês estão plantando e vão sempre fazer o reflorestamento. A Gabi lembrou bem, se não tiver aquele plantio linha reta, né? Como foi que o homem plantou, você pode ter problemas na hora do corte, porque eles não querem que você corte essa para não interferir numa que já é nativa, que já está lá. Então essas coisas precisam ficar muito claras na hora de ser feita para não gerar nenhum desgaste depois. Legislação e no zoneamento, nós já comentamos bastante com vocês. E a questão da estrutura. A estrutura do sítio, o que ela deve compor. Quanto melhor, né? Quanto mais coisas construídas, melhor, gente. Porque construir no sítio é terrível. Terrível por quê? Falamos para vocês com problemas de mão de obra, nós sabemos disso. Levar material para lá, depende de certas épocas do ano, é muito ruim. Então, tudo é mais difícil. Você não vai ter na região disponibilidade também. O que já estiver pronto, melhor. Quanto mais coisas prontas, melhor para você. Esse é um lado. O outro lado, né, é você ter coisas que sejam relevantes, para você não pagar por coisas que não tem necessidade. Então, se você vai... muitos sítios lá no sul de Minas vão ter o quê? A cocheira, a queijaria. Então, se não puder ser adaptado, não adiantou muito. Tem os dois lados. Então, avaliem. Bom, eu quero um sítio que ele tenha o máximo de estrutura, mas que não me impeça de fazer novas construções de acordo com a nossa filosofia e com o nosso trabalho. É mais essa a importância. Estrutura não é só a parte de construída, mas também o que se oferece. Por exemplo, energia. O ideal, né, o melhor seria se nós tivéssemos inicialmente um transformador, uma energia trifásica. Geralmente o que se tem lá são as energias comuns, que é o monofásico, ou bifásico, né, do 110-220, que ele é bom, ele é razoável, mas você não vai ter tanto acesso a alguns equipamentos. Então, se você pensa em ter um negócio no sítio, cuide com energia. Veja se os equipamentos que você pensa em utilizar, eles são ligados naquela energia, que é algo que é caro, costuma ser caro.
Nós sempre pensamos em coisas que utilizem cada vez menos energia ou que dependam de menos coisas. Porque se eu faço com bifásico, com uma energia simples, é porque eu vou conseguir me sustentar muito bem com uma energia de água ou do sol. Então elas são simples. Se eu tenho uma energia que dependa de um alto consumo, motores grandes, aí eu vou depender da rede. Então isso também não é muito bom, né? Tem os dois lados, mas observem com cuidado isso. Se você pensa ou depende na transição de infraestrutura de comunicação, celular, internet, como nós estamos falando de coisas nas montanhas, vejam só, onde eu moro ali, a 50 metros pega o celular, na minha casa não tem sinal. Aí eu coloquei uma antena, a antena não funciona, aquelas coisas também. Às vezes funciona, às vezes não funciona. A internet, nós temos um bom link de internet, mas nem sempre funciona. Isso nós só temos uma opção de uma companhia lá, não tem outras opções hoje para nós fazermos. Às vezes a gente sonha com o ideal, aí eu vou lá para o sítio, vou trabalhar, vou fazer isso. Nós precisamos ser realistas. Cuidado com isso. Uma instalação de internet no sítio vai ser geralmente via rádio. Ou seja, eu tenho uma antena e aqui eu tenho uma outra antena, elas apontadas uma para a outra, uma transmite o sinal e a outra recebe. Para isso ser possível, eu preciso que elas se enxerguem mesmo. No nosso caso, lá no sítio, o que aconteceu? A nossa casa não tem como enxergar a antena da cidade. Aí nós tivemos que colocar uma torre no sítio vizinho, que transmite da cidade para essa torre, desse sítio para nós aqui. Então eu tinha que fazer uma triangulação. Isso é caro, custou mais do que o dobro do preço da instalação, e fora que dá tanto trabalho, tanta manutenção para a companhia, que eles já, no nosso caso, eles não tiram porque já está pronto, mas eles não fazem nenhuma outra ligação desse tipo. Ou seja, se você depende de comunicação, procure um sítio que já tenha visualização visada para uma das torres dos sistemas da cidade. Observem isso também. Existem coisas que nós podemos melhorar, existem coisas que nós não podemos mudar. Na hora de escolher um local, priorizem, dentro dos conselhos de Deus, claro, mas aquelas coisas que você não consegue mexer. Entre um terreno muito bem estruturado, mas com pouca água, com uma mata ainda a ser construída, e um terreno bom, com uma boa orientação solar, já com uma mata, com água, mas sem casa, o terreno eu não posso mudar, mas a casa eu posso construir, certo? E geralmente menos estrutura física, eles são mais baratos. Então priorizem por aquilo que não pode ser alterado. Eu não posso mudar o terreno e colocar ele de cara para a cidade, para a antena de comunicação. Posso tentar colocar outras antenas? Posso. Quanto vai custar? Mas eu tenho um outro que já favorece isso? Melhor então. A vantagem é que quanto mais alto o terreno, melhor ele é em relação a essas características de comunicação, né? Mais visada eu tenho, eu pego mais de longe, que eu não tenho problema de distância. Eu só preciso enxergar. Eu posso estar a 40 quilômetros, mas se eu puder enxergar outra antena, ela funciona. Isso vale para celular e para a internet. Tá bom? Então são detalhes que os irmãos veem. São importantes, mas o importante é estar dentro daqueles conselhos de Deus ali que nós falamos. Aqui a questão dos custos, nós já lemos ontem. E eu queria agora passar para vocês, que eu peguei anteontem, eu entrei no site da imobiliária, lá da cidade vizinha nossa, cidade extrema, que é onde eu conheço bem, então eu posso dizer que é uma coisa que está ligada a outra, não é muito fora as características, né? Então eu posso mostrar aqui que não são coisas fora da realidade, estão dentro lá da realidade local, para os irmãos verem e fazerem uma avaliação nos preços de hoje, qual que seria a opção dos irmãos para o imóvel nos dias de hoje. Vamos lá. Cada um, o pessoal que está nos assistindo também, gostaria que fizessem com bastante critério. Eu tenho aqui uma casa para oferecer para vocês. A área do terreno, 120 metros quadrados, um sobradinho, numa área ali que é o novo centro da cidade. Loteamento completamente novo, já com asfalto, energia elétrica. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia. Área construída de 110 metros, que ainda tem 10 metros aqui na frente de área. Olha que beleza. Né? Por 270 mil. Ok? Casa novinha, né? Vocês veem que ela foi recém-construída. Então está aqui à disposição para os irmãos. Vão aí anotando as opções, daí vocês digam qual a escolha de vocês. Tem essa casa aqui, vejam que ela é um lote que foram feitas 2 casas. Então, muito bom, né? Ter um vizinho do lado, para quem você pode pedir o socorro. Não precisa nem ir para o muro, é só bater na parede. Você pode até abrir uma porta ali, isso é muito bom. A área do terreno de 120 metros, área construída de 70 metros quadrados, por 220 mil. Que bom, né? Assim, lembrando que a escritura, ela não pode ser dividida, né? Então isso aqui foi feito em condomínio.
Na verdade, dá para registrar lá no cartório, mas ninguém te avisa isso. Então, elas não estão efetivamente desmembradas. Por 220 mil. Ok. Não, vamos para o campo. Claro que não dá para ir para a cidade. Então, vamos procurar as chácaras que tem ali. Tem cada chácara maravilhosa, cinematográfica na região. Eu conheço lá coisas muito boas. No caso dessa chácara aqui, ela tem atendimento com esgoto, a água encanada já está praticamente ligada. Então, já tem infraestrutura lá da Copasa, que é a companhia de saneamento. 2.000 metros quadrados. Poxa, comparado com os outros de 110 metros, hein? 120 metros. Área construída de 150 metros quadrados. Já com jardim, pomar. Bonito, né? 250 mil. Começa a dar um novo norte. Lá está os outros terrenos estão a 2 quilômetros do centro mesmo da cidade, está numa área central. E esse daqui está a 6 quilômetros do centro da cidade. Já ali começa na área limítrofe. Aqui um outro terreno, uma casa um pouquinho mais simples, como mostrei no outro caso também, né? Casa assim. Esse aqui tem poço artesiano, 3.300 metros, tem energia, vê aqui a antena do celular, área construída de 110 metros quadrados por 130 mil. Então, esse terreno já está numa área que beira a zona rural. É uma chácara, mas dali para frente você já começa a ver sítios. Por isso que ele está um pouquinho mais barato do que o outro, que é um condomínio de chácaras. Essa é a diferença. Mas aqui, apesar disso, também é asfalto passando na frente. Asfalto passando na frente da área. Aqui vemos então a área do terreno, 60.500 metros quadrados. Área construída de 130 metros quadrados. 2 chalezinhos, o chalé principal é do caseiro. Montanhas em volta. Pomar formado, horta, cercado, mata, declividade. Olha pelo sol, né, mais ou menos. A iluminação por 175 mil. Os irmãos estão vendo como é que os preços dentro de uma faixa aumenta a área, tem estrutura. Estão vendo a oportunidade que Deus está colocando nas nossas mãos nesse momento? Esse daqui são 13 quilômetros, já era rural, estrada de terra. Esse aqui, 7 alqueires, 17 hectares, 170.800 metros quadrados. Área construída de 250 metros quadrados, tem cocheira, poço artesiano, trifásico, tem lagos, tem cachoeira, piscina natural, tem vista para a cidade, tem mata, por 250 mil, preço daquela casa inicial. Imobiliária. Vi imobiliária. Essa aqui é a vista da casa. Está na montanha. Está na montanha. Então vejam, irmãos. Se você for lá procurar lá na região, um lugar desse, se você mora, você não precisa de imobiliária, você vai vendo, Deus vai abrindo as oportunidades. Agora imagina se você tem um imóvel na cidade com recursos para montar aqui. Para você vender o seu imóvel, pode comprar na cidade. Você pode trocar. Vocês imaginam aquela casinha de 70 metros quadrados, né, naquele terreninho, pelo valor de um sítio como esse daqui? Olha, o cerco de Jerusalém, os soldados romanos saíram para que nós possamos sair das cidades. Aqui no Brasil, hoje, nós estamos vivendo isso. E essa é uma região cara. Hoje é considerada uma região do preço médio para alto. Não é o nível de São Paulo, mas é um nível caro ainda. Deus vai abrir as portas por preços incrivelmente baixos. E aqui não mostrei o preço de terrenos, porque não tinha nenhum terreno bom na imobiliária, então não trouxe, porque não tinha. Mas do lado do nosso sítio foi vendido um terreno com 11 alqueires, sendo 3 de área limpa, no alto da montanha, com 7 de mata, por 170 mil reais, sem infraestrutura. Foi 150. 150 mil, com visada para antena, com visada para a cidade, é do lado do terreno onde nós temos a nossa torre. E assim vai. Né? Foi adquirido um outro irmão lá, adquiriu 4 alqueires e meio de terra, sendo um de mata, com cachoeira, com água abundante, com inclinação para todos os lados que quiser, sem infraestrutura, mas já com pelo menos a parte de energia disponível para ele, por 125 mil. Deus está abrindo as portas. Não tenho esse valor. Deus tem o seu lugar. Deus há de providenciar lugares como esse. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se. O fato é que a maioria dos nossos irmãos hoje tem um imóvel na cidade. E por menor que seja o seu imóvel, ele está muito valorizado em relação às áreas do sítio. Não percamos essa oportunidade, irmãos. Deus está colocando nas nossas mãos. Eu trouxe aqui uma imagem para nós tentarmos colocar em prática esses conceitos que nós aprendemos aqui. Algumas coisinhas
Vamos ver se a gente consegue colocar. Essa foto aqui foi batida às 10 da manhã. Pela luz, os irmãos conseguem ter uma ideia qual que é a orientação? Para que lado está esse terreno aqui? Pensem nessa curva. Qual que é essa inclinação aqui? Ela está para que lado? Norte, sul, qual que é a face? Olha só, às 10 da manhã o sol está batendo aqui, né? Então, ele é face. Se aqui eu tenho o leste, aqui é o norte. Então, esse terreno é bom ou não é? Pela orientação, pela declividade. Estão vendo o que é uma face norte, nordeste? Esse daqui para o leste e esse daqui para o norte. Por exemplo, uma área boa. Aqui, grande declividade. Estão vendo que está careca? Isso aqui é área de pastagem. Eu preciso plantar aqui um cinturão verde. Mas eu tenho aqui embaixo um lago e olha a tonalidade, a exuberância da mata protegendo a área de nascente. Privilégio, né? Isso aqui é algo bom. É algo bom para o sítio. Vamos olhar mais de perto aqui. Isso daqui é o capim braquiária, para aqueles que não conhecem. Isso aqui que eu falei para vocês que é um capim alto, que é bom que esteja assim. Mas quando eu olho mais de pertinho, estão vendo que ele está meio espaçado? A terra está pobre. Ele não está conseguindo fechar. Ele está ali. Olhem a cor da mata e olhem a cor do capim. Olha a cor desse capim e olha a cor desse capim. O que os irmãos notam? Está mais seco, está mais claro. Ele é quem vai dizer para a gente qual que é a qualidade da terra. Aonde a terra é mais fértil pela cor do capim? Na beira aqui da água, na parte baixa, ou aqui nessa inclinação? Na parte baixa, certo? Então, aonde no meu sítio eu vou começar a plantar primeiro? Na parte baixa. Digamos que eu fosse comprar esse local, eu não vou me preocupar agora nem em tirar esse mato, eu vou deixar esse mato aqui. No máximo que eu faço lá, se eu quiser, para evitar, né, as árvores crescerem, eu corto as árvores mais grossas e deixo lá. Posso até fazer uma capina aqui, só para ele cair na terra e continuar crescendo. Se eu quiser, é bom. Corto os arbustos, né? Não as árvores, né? Falei as árvores, mas eu quis dizer os arbustos que têm os troncos mais grossos. Nunca a gente pode cortar nada que seja mais grosso do que um cabo de enxada, se for nativo, né? Por isso que a gente tem que cortar antes disso acontecer. Então vejam, notem como que nós olhamos. No sistema agroflorestal, que é a linha que nós estamos orientando para os irmãos, o primeiro ponto é a observação. É a observação. Então eu olho qual que é a vocação do meu lugar e ele vai me dar uma indicação se aquele terreno tem potencial, já está resolvido, ou onde que eu tenho que arrumar. Eu não sei como é que está aquela terra, eu resolvo. Aí eu olho aqui, eu vejo que essa terra aqui, ela pode se tornar como aquela. Só uma questão de tempo e trabalho. Mas eu sempre, a água, um dia ela já esteve aqui em cima, pela degradação da terra e tal, então ela foi indo para a baixada. A água vai aonde tem vida. Na natureza, o sistema agroflorestal, nós escolhemos e nós indicamos, porque ele é muito semelhante ao princípio de Deus. É onde a natureza sempre serve ao outro, sempre serve ao próximo. A água não está onde ela não é útil, certo? Como é que eu faço a água chegar em tal lugar? É só ela ser útil. Como é isso? Eu preciso ter vida. Conforme a vida vai crescendo ali, como é que eu tenho água? Veja, eu não tenho aqui uma terra seca, mas eu tenho uma nascente exuberante aqui em cima. Por que eu tenho uma nascente aqui em cima? Ela serve uma série de plantas. Então, conforme eu vou restaurando, eu vou fazendo com que também a água, a minhoca, os organismos, eles venham subindo. Então, a restauração da minha terra, que não é sempre perfeita, ela vai vir sempre das áreas nobres, subindo para as áreas menos nobres. Sabe como é que faz a água subir? Plantando. É assim. Ela tem que ser útil. Para que ela é útil? Para a relva. Só para as plantas. Se eu não tenho plantio, veja, aqui eu não tenho vida para ela ser útil. Certo? É isso. A Gabi explicou um pouquinho melhor. Não vou plantar de cara algo que eu quero colher frutos. Eu vou deixar aquele capim ali. Aí eu vou plantar algumas árvores que sejam, por exemplo, de madeira. Eu vou plantar bananeiras. Eu vou plantando outras coisas que têm uma função mais perene e que com o tempo elas vão fechando aquele lugar. Elas vão fechando e tornando aquilo denso, úmido. Então, aí sabe o que faz? A gente corta esse capim aqui e joga ele na terra. Na época da seca, levanta esse capim e põe a mão aqui embaixo e compara com essa terra aqui e veja quem está seco e quem está úmido. Alguém irriga alguma mata? Mas fica sem chover, fica
5 meses sem chover, aqui não seca, aqui está úmido e aqui não está. Por quê? Quem segura a umidade no solo é aquele próprio capim que caiu. Certo? Então as coisas elas vão mostrando. Amanhã nós aprenderemos aqui às 9 da manhã o método de plantio, segundo nós vemos aqui. Então isso é o que será indicado para nós. Vejam só, a diferença das tonalidades. Quem que pintou essa mata aqui e deixou aqui mais clarinho? Na verdade, Deus tinha pintado tudo esse verde aqui. Aí o homem vem e coloca algumas tonalidades pela degradação. Não era para ser assim. Mas se nós, aqui não dá exatamente para ver, mas nós podemos ver várias tonalidades, várias colorações diferentes, mostrando áreas mais férteis e áreas menos férteis. Sabe o que acontece, irmã Neuza? Aqui, esse lado está apenas 30 metros daquela outra foto que eu mostrei para vocês. Daqui. A distância entre esses dois pontos é apenas de 30 metros. Então, um está de um lado, outro está do outro. Olha como aqui está rarefeito, né? E olha como é que aqui está denso. Sabe qual que é a diferença? Aqui faz 4 anos que ninguém pôs a mão. Aquilo foi crescendo. A própria natureza vai enchendo e vai preenchendo aqueles espaços. Porque, ninguém foi lá e carpiu. Aqui, ele está se fechando. Há alguns anos, ele era assim. Agora ele começa a se fechar. E quanto mais umidade vai fazendo, ele vai se fechando. E começa a se tornar algo assim. Por isso que eu falei para os irmãos que o mato é a primeira tentativa da natureza se recuperar. Agora isso aqui é uma terra linda, maravilhosa, pronta para eu vir aqui e fazer algum tipo de plantio, inclusive de árvores e assim por diante. Então nós precisamos deixar isso. Isso aqui é um grande patrimônio do nosso solo. Ok? Amanhã nós iremos aprender esse plantio, iremos fazer um mapa do que é a área do nosso sítio, do que deve ser feito, assim como também como construir. Então, tragam dúvidas, tragam perguntas. Eu sei que aqui estão sendo colocados alguns conceitos novos. A ideia é que muitos estão indo para o campo preocupados com a agricultura orgânica. Nós temos a agricultura convencional, temos a agricultura sem agrotóxico, temos a agricultura orgânica. São sistemas comerciais de plantio. O processo de Deus é algo que não nos dê trabalho, é algo que nós vamos coletar e onde deu maior aspecto em relação à natureza. Certo? Num sistema como esse daqui, que vocês estão vendo, em 20 anos, ele enche, fica algo exuberante assim, como esse daqui, e em relação ao clima lateral, ele é capaz de reduzir a temperatura em até 3 graus. Porque ele recupera tudo isso daqui. Então, aqui vai ter vida, num lugar que é pasto. É assim que Deus quer nos ensinar. Só que nós não queremos árvores que não possam nos dar comida, nós queremos coisas que deem comida. Então, como fazer essas duas coisas juntos? É o sistema agroflorestal, é o mais indicado que nos coloca. Onde nós não precisamos fazer irrigação, onde nós não temos que ficar fazendo uma adubação com produtos químicos. É a própria natureza que se serve a si mesma. Deus há de nos abençoar para esse processo. Lembrem-se, a escolha do sítio é algo criterioso e deve ser feito segundo o modelo de Deus. Tudo deve ser feito decentemente e com ordem. E Deus há de preparar essas terras para nós. Senhor Deus, eterno Pai, agradecemos muito porque o Senhor, na sua natureza, abre essas orientações para nós de uma forma tão maravilhosa. Senhor Deus, são assuntos novos, são assuntos delicados, são muitos detalhes. De nós mesmos, nós sabemos que parece algo às vezes difícil de encontrar. Será que existe essa terra? Mas nesse momento queremos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Querido Deus, abre os nossos olhos para que não entremos em negócios que possa produzir perda financeira, que possa desonrar o Teu nome, mas que a escolha seja algo maravilhoso para a honra do Teu nome. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.